Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, quando em 2007 o PCP questionou o Governo sobre o financiamento do programa E-Escolas, o então Ministro Mário Lino foi taxativo. Dinheiros do Estado, zero. Daí para cá foi o que se viu. Milhões e milhões da Ação Social Escolar, da Autoridade Nacional de Comunicações e sabe-se lá mais de onde, transferidos para os operadores de telecomunicações que dizem que ainda têm dinheiro a receber do Estado. Pelo meio, há uma fundação instituída por empresas privadas que o Estado se compromete a financiar e que transfere verbas para as empresas que a criaram para pagar iniciativas que as mesmas empresas se comprometeram a realizar. Pelo meio, há um fundo para a sociedade de informação, criado pelo Governo já em 2007 para a mesma coisa, coordenado pela mesma pessoa que preside a Fundação, localizada na mesma rua e na mesma porta em instalações do Ministério. Pelo meio, há um relatório e contas 2008 da Fundação que afirma espantosamente que os fundos recebidos e os custos no âmbito do escolas, escolinhas e quejandos não são incorporados nas contas da Fundação. O Governo agora vem afirmar que não tem nada a ver com isso, que o assunto só diz respeito às empresas, pois ninguém diria, ao ver o corrupio de ministros que andou pelas escolas antes da campanha eleitoral, durante meses, a entregar o Magalhães e, em alguns casos, a trazê-los de volta depois de acabarem a encenação mediática. Aliás, o Governo dá a mesma resposta quanto às circunstâncias, no mínimo pouco claras, em que se contratou a produção do Magalhães. Mas aí importa sublinhar que, para além do caso JP Sacoto, está em causa, desde logo, a opção de implicações internacionais pelo negócio com a Intel e com a Microsoft. E disto não se tem falado, senhores deputados. Há muito por explicar quanto às opções de fundo deste processo, na ligação a estas multinacionais e até mesmo em confrangedoras operações de promoção protagonizadas pelo próprio Primeiro-Ministro, como sucedeu em plena Cimeira Ibero-Americana. O tal computador português, que antes de nascer já estava no mercado desde 2006, é na verdade um produto global da Intel que foi escolhido sem nenhum critério demonstrado, com o Governo a abrir a porta de mercados nacionais e estrangeiros. Mas há mais, é que muitos desses países que adotaram esse produto dispensaram o software Microsoft e optaram por software livre. Em Portugal, o negócio foi completo. O Governo tenta lavar daí as suas mãos, mas não consegue. Quem aderiu ao programa E-Escolas, por exemplo, sabe que recebeu com o computador uma licença Microsoft emitida e registada em nome do Ministério das Obras Públicas. Temos em nosso poder um exemplar dessas licenças. Quantas centenas de milhares de novos clientes a Microsoft obteve com essa operação? Como se negociou a opção pelos processadores Intel? A que preços? Com que contrapartidas? E com que concursos? A governação PS tem, aliás, um notável currículo na relação com a Microsoft. Os sucessivos protocolos com a multinacional, que permanecem no segredo dos deuses, porque o Governo nunca os forneceu ao Parlamento, vão da educação à investigação criminal. O Ministério da Defesa fez uma parceria com a Microsoft, de que nada se sabe porque o Governo não respondeu às perguntas do PCP. Chegamos ao cúmulo de ter o tal portal da transparência dos contratos públicos, que já aqui foi falado, adjudicado à Microsoft por ajuste direto. Quase se podia pensar que os grupos económicos não precisam sequer de quem os defenda nas negociações com estes governos. Há 12 anos, o então governo PS decidiu entregar a exploração da linha ferroviária da Ponte 25 de Abril a uma empresa privada. A CP foi impedida de concorrer e a parceria público-privada foi para a Fertagos, mais uma vez com enormes prejuízos para o Estado, apontados, aliás, pelo Tribunal de Contas, como agora em relação ao terminal de contentores de Alcântara e à sua concessão ao Lisconde de Motengil. Ora, há 3 meses, o Governo decidiu negociar com a Fertagos o prolongamento do contrato de concessão, quando as próprias bases da concessão já não o permitem. Questionado pelo PCP, o Governo presenteou-nos na sua resposta com esta verdadeira pérola. E cito: estamos perante um contrato celebrado livremente entre duas partes e que pode ser modificado a todo o tempo, desde que assim seja entendido necessário. E continua, o prazo referido nas bases de concessão é assim indicativo e não vinculativo. Vejam bem, senhores deputados, ao que chega a criatividade e o descaramento.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há dias referimos aqui as preocupações manifestadas pela Comissão de Trabalhadores da CP em 1996 sobre os estranhos negócios que então se faziam no comércio da sucata. Estávamos em 1996. Agora chegou à nossa posse um elemento novo. Trata-se de um ofício enviado pela Comissão de Trabalhadores ao Conselho de Gerência da CP, manifestando a perplexidade dos trabalhadores das oficinas de Ovar pelo facto de a empresa ter vendido a uma firma de sucatas 50 toneladas de ferro a 17 escudos o quilo, provenientes de um estoque adquirido pela CP a 150 escudos o quilo. O ofício, que refere expressamente a empresa Comércio e Sucata Godinho Limitada, de Esmoriz, foi enviado pela Comissão de Trabalhadores a 16 de fevereiro de 1993. 16 anos depois, aqui estamos a falar de um negócio que foi explicitamente denunciado pela Comissão de Trabalhadores da CP ao Conselho de Gerência e que, no entanto, se manteve durante as governações PSD de Cavaco Silva, PS de Guterres, PSD-CDS de Durão e Santana e Portas, PS de José Sócrates. Para estes governos, quanto menos os trabalhadores souberem, melhor. O Metropolitano de Lisboa continua desde 2001 com um Conselho de Fiscalização em que o representante dos trabalhadores é ilegalmente mantido em funções pelo Governo, não o substituindo pelo representante, entretanto expressamente designado pelos trabalhadores. Este ano, o Governo alterou os estatutos da empresa, retirando o representante dos trabalhadores desse órgão fiscalizador. É precisamente para que isto não aconteça que o PCP vai apresentar um projeto de lei no sentido de reforçar os meios de acompanhamento e fiscalização interna nas empresas de capitais públicos e participadas pelo Estado, nas empresas concessionárias do Estado e nas sociedades cotadas em bolsa, garantindo o funcionamento de comissões de fiscalização e a representação dos trabalhadores nas mesmas. É um contributo para responder a um problema sério que só poderá ser efetivamente resolvido com vontade política e com coragem política. O problema, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que os sucessivos governos têm vindo a assumir-se, na prática e na ação concreta, como autênticas comissões de negócios do grande capital. É esta a verdade e não há volta a dar-lhe. De mecanismos de transparência pública e de escrutínio democrático, vamos assistindo demasiadas vezes à passagem para esquemas de negócio privado e financiamento oculto. Mas isso não resulta de distrações. A apropriação dos recursos do país e do povo, a privatização do lucro e a socialização do prejuízo. Nada disto é um problema de abuso ou de falta de cuidado. É um problema de opções políticas. É a privatização da ANA Aeroportos, é a segmentação da CP e dos Correios, são as concessões, as subconcessões, as parcerias público-privadas, são os milhões e milhões e milhões de prejuízos para todos nós. Quando Arido Santos falava nas empresas que são do Estado, porque o seu dono é o povo, era afinal disto que estava a falar, da economia ao serviço do país. Porque a questão é de saber ao serviço de quem estão as alavancas estratégicas da nossa economia, que interesses e objetivos servem, quem as controla e a quem delas se presta contas. É uma questão de regime democrático. Não façam confusão, senhores deputados. O que o país precisa e o PCP exige não é a mesma política de sempre com um pouco mais de transparência. O que o país precisa e o PCP exige é uma política diferente, uma verdadeira ruptura democrática em que o interesse nacional, a soberania, a vida das populações, dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens, sejam de facto a razão de ser das opções políticas. Disse.